senhor acredita que eu estava ali agora, no intervalo da nossa aula, vendo o nosso chat, e alguns professores disseram assim, professor, o senhor acredita que alguns alunos achavam que o Acre tinha sido trocado por um cavalo? Eu vejo os professores comentando e lá e tal, porque existe uma lenda sobre isso, até porque a questão da dívida, os 2 milhões de libras de esterlina, o jeito que foi pago ficou meio contestado. Aí, o Brasil construiu realmente a estrada de ferro aqui, só que constrói a estrada de ferro no momento que a borracha já não tinha mais valor, então ela não vai servir tanto para a Bolívia quanto se pensava que iria servir. E aí, como é que fica a história nesse caso? Como é que fica a questão da Bolívia, do Acre ali? Porque se você olhar, a Bolívia ela perde um território grandioso. O Acre é um território grandioso. Para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, então, pensa uma coisa que saiu cara para os dois países. Saiu caro para a Bolívia, que perdeu um grande território, já tinha perdido pessoas na guerra, e saiu caro para o Brasil. O Brasil que perdeu milhares de trabalhadores, e claro, trabalhadores também, a maioria deles estrangeiros, porque os trabalhadores brasileiros, eles estavam onde? Porque eles não vieram para a construção da estrada de ferro, porque eles estavam nos seringais. Vamos lá, fazendo essa revisão aí, na tela para vocês. Aula 14.2 aí, falando sobre esse período, que nós vimos aqui nessa aula. Nós vimos o Brasil no contexto da Revolução Industrial, como era que estava essa questão do Brasil, a própria Guerra do Pacífico lá que exigia a Guerra do Pacífico, vamos voltar aqui, a Guerra do Pacífico que a Bolívia ela precisava de uma saída para o Pacífico. A ferrovia contribui muito para o desenvolvimento do Brasil no decorrer da década de 70. Entre elas vai ser construída, é claro, a nossa aqui. As primeiras tentativas de construção era de interesse da Bolívia, porque a Bolívia queria se escoar seus produtos para vencer esse trecho encachoeirado do Rio Madeira. Como vencer esse trecho encachoeirado do Rio Madeira? Em 1871, vem a primeira empresa contratada pelo Coronel Churchill, que é a Public Works Construction Company. A Public Works não vai ficar, gente, não vai assentar nem 1 quilômetro de trilho. Os seus engenheiros começam a morrer, os funcionários começam a morrer, e ela vai abandonar daqui dizendo que aqui é um anto de podridão, onde homens morrem como mosca, mesmo que se tivesse todo o dinheiro do mundo e tivesse toda a mão de obra do mundo, seria impossível construir uma ferrovia em tão local podre que eles chamavam aqui. Aí em 78 chega a Pitt Collins, da Filadélfia. A Pitt Collins, gente, só constrói 7 quilômetros de trilho. No dia da independência do Brasil, ela ainda tenta fazer essa construção, do dia da independência dos Estados Unidos, ela tenta fazer essa inauguração, só que vai fracassar. Vai fracassar. O trem vai tombar a 3 quilômetros numa curva feita a olho nu por Thomas Collins. Acaba o sonho. Eles abandonam a obra. Não querem mais saber. Aí, enquanto isso, está tendo lá a Guerra do Acre, no final ali, está tendo aquele conflito do Acre, os seringueiros estão tomando conta dos seringais do Acre, começa o conflito com a Bolívia e tudo. Tenta-se fazer a Primeira República, a Segunda República, até a Terceira República é feita por Plácido de Castro em 1903. Só que entra a figura do Barão do Rio Branco, negocia e assina o Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis que é assinado em 1903 e vai ser votado, e vai ser publicado, vai ser promulgado em 1904, o Tratado de Petrópolis. Então agora é o Brasil responsável por construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré pelo Tratado de Petrópolis. Então, a construção começa, o Percival Farquhar vai pegar essa concessão e vai trazer a primeira empresa, que vai ser a May Jack Randolph, que começa a construir em 1907. Recua, não constrói lá em Santo Antônio, recua 7 quilômetros. Começa a surgir Porto Velho, das oficinas da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ela é concluída em 3 de abril de 1912 e inaugurado em 1º de agosto de 1912, com 366 quilômetros. Eram 364, depois aumentaram 2 quilômetros e passou a ser 366 quilômetros de ferrovia. Fica agora com a atividade, que a gente já volta para corrigir, hein?
ele não tem abertura. Eu fico pensando assim, o que leva o ser humano a querer enfrentar a floresta dessa forma tão árdua? O capitalismo, ele leva as pessoas, independente se elas vão morrer, se elas vão viver, o capitalismo, quando ele quer para o seu interesse, vidas humanas não importam. Isso aconteceu no Canal do Panamá, isso aconteceu aqui na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Precisava a riqueza do capitalismo ser escoada e precisava ser construído isso daqui. São designadas pessoas, milhares de pessoas vão morrer dentro desse contexto. Mas isso não importa para o sistema. O sistema ele precisava escoar os seus produtos. Vidas. O que aconteceram com essas vidas desses trabalhadores? Se não fosse alguns túmulos que ainda sobrevivem lá no cemitério da Candelária, 3, bem dizer, essas vidas seriam esquecidas. Como foram esquecidas? 1.500 pessoas foram esquecidas. Completamente. Não se sabe como vieram, por que vieram, mas aqui ficaram enterradas. Estrada de Ferro, Madeira-Mamoré. Como diria o autor do livro mais célebre, mais conhecido, A Ferrovia do Diabo. Na tela para vocês aí, porque nós iremos ver aí a primeira questão aí que fala o seguinte: o noroeste boliviano e o Rio Madeira já estavam sendo usados como corredor de importação e exportação pelos bolivianos. No final do século XIX, a fim de ter como escoar suas produções para os países compradores, navegando pelo rio Beni e Madre de Deus, pertencente ao território boliviano, Iguaporé e Mamoré, na fronteira deste país com o Brasil, atingia-se o Madeira. Quais dificuldades naturais que existiam que levou a Bolívia a querer construir uma ferrovia entre terras brasileiras? Que dificuldades naturais era que existia aí, hein? Letra A. No rio Amazonas existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao rio Madeira e daí ao Oceano Atlântico. Era isso que existia? Ou no rio Madre de Deus existia um trecho emburacado que dificultava o acesso ao rio Madeira e daí ao rio Madeira, e ao rio Mamoré e daí ao rio Madeira? Será que existia muito buraco no rio que não permitia? No rio Madeira existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao rio Amazonas e daí ao Oceano Atlântico? No rio Madeira existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso ao rio Amazonas e daí ao Oceano Pacífico? Ou no rio Mamoré existia um trecho encachoeirado que dificultava o acesso do rio Amazonas e daí ao Oceano Pacífico? Professor, você deu um nó na nossa cabeça, porque fica uma coisa tão... São detalhes. Detalhes que o Enem traz. Porque aqui nós estudamos história regional, mas não é só história regional, ela está diretamente ligada ao Enem, tá? Fiquem ligados, não perca não. Pessoal, os bolivianos, eles vinham com suas mercadorias do Madre de Deus, eles vinham com a sua mercadoria no rio Beni, vinham com a sua mercadoria no rio Mamoré, porque o Mamoré, parte dele, faz parte da Bolívia, e depois outra parte faz parte do Brasil. E aí, como chegar até o rio Amazonas, que era o primeiro objetivo deles, era chegar ao rio Amazonas, porque eles precisavam chegar ao rio Madeira. Só que no rio Madeira existia um trecho encachoeirado que impedia essa navegação tranquila até o rio Amazonas. Se você pegar aqui a navegação daqui de Porto Velho até o rio Amazonas, é tranquilo. Mas daqui até Guajará-Mirim é complicado, porque tem um monte de corredeiras e cachoeiras. Então eles precisavam vencer esse trecho encachoeirado. O objetivo deles seria escoar seus produtos para o Oceano Atlântico. Como era que é feito? Construção de uma estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tela para vocês. Resposta correta é a letra C. No rio Madeira existia um trecho cachoeirado que dificultava o acesso ao rio Amazonas
Chegou no Rio Amazonas, o acesso seria ao Oceano Atlântico. Então, a resposta certa é a letra C. Teve gente que achou que era o Oceano Pacífico. Não, o Oceano Pacífico fica lá do outro lado. Vamos lá. A segunda. Assim que desceu Madeira, em 1861, a serviço do governo boliviano, sugeriu a sua canalização e a construção da ferrovia entre as cachoeiras de Guajará-Mirim e Santo Antônio. Quem foi que sugeriu a canalização ou a construção da ferrovia? Churchill? Thomas Collins? Farquhar? Barão de Mauá ou Quintim Quevedo? Nós vamos ter essa figura aí, Quintim Quevedo. Quintim Quevedo era um militar boliviano, engenheiro militar boliviano, e ele vê a necessidade de... Eu vou estudar aquela área lá. Qual é a possibilidade? Disse, olha, existem duas possibilidades. Ou você vai canalizar, ou você vai construir a ferrovia. E o Quintim Quevedo ele vai se juntar com o Coronel Churchill, negociar com o Coronel Churchill e dizer, Churchill, vamos conversar com o governo boliviano. O governo boliviano aceitou e o Coronel Churchill saiu em nome do governo boliviano, arrecadando dinheiro para financiar a construção dessa ferrovia. O Coronel Churchill dizia que aqui você iria achar o Eldorado, deu toda a propaganda. As pessoas encheram os olhos, mas nada foi assim. Quintim Quevedo, depois vai ter que fugir da Bolívia, na mudança do governo. Vai ter que ser exilado da Bolívia. Na tela para vocês, a resposta correta é Quintim Quevedo. Vamos para a próxima. A 3 aí tem uma leitura gostosa. Vamos lá. Em função de necessidades diversas, tanto o Brasil quanto a Bolívia, em vencer esse trecho cachoeirado do Rio Madeira, foi criado em 1871, sob a direção de George R. Churchill, a Madeira Mamoré Railway Company, sendo sua primeira equipe de engenheiros aportou a Santo Antônio em 1872. Em 71 ela é contratada, em 72 os engenheiros chegam a Santo Antônio do Rio Madeira. Lembrando que nesse período não tinha Porto Velho, tá, alunos? Não existia Porto Velho nesse período. Não esqueça disso. O que a empresa inglesa Public Works Construction Company, que chegou a Santo Antônio em 6 de junho de 1872, concluiu após sua chegada? O que eles concluíram? A Public Works. Não, que é tudo tranquilo, então, foi isso? Fizeram o levantamento da região e concluíram que seria melhor canalizar o Rio Madeira? Concluíram que a transferência da administração da estrada de ferro seria melhor para a região que hoje é Porto Velho? Após assentarem apenas 7 quilômetros de ferrovia e com a morte de muitos trabalhadores abandonaram a obra, fizeram o levantamento da região por alguns meses e concluíram que a construção da ferrovia seria impraticável? Ou construíram o Hospital da Candelária para vencer as doenças endêmicas da região, principalmente a malária? Public Works, empresa inglesa, capital inglês, chega a Santo Antônio do Rio Madeira. Eles começam a fazer o levantamento e começa a haver as baixas. Começam a ter as primeiras mortes lá por malária. E esse levantamento, essas baixas, vão fazer com que eles abandonem completamente a obra. Eles vão dizer em seu relatório, é impossível, é impraticável construir uma ferrovia naquele local. Por mais que eu tenha todo o recurso do mundo, por mais que eu tenha toda a mão de obra do mundo, aquilo é um anto de podridão. Os homens morrem como mosca, como se tivesse Thanos estalando o dedo e os homens morrendo. Malária matava, doenças tropicais, ataques indígenas, que tentavam resistir à ocupação do seu território. Então, sem assentar um só quilômetro de trilho, a Public Works vai embora de Porto Velho. Resposta correta? Letra D. Fizeram o levantamento da região por alguns meses e concluíram que a construção da ferrovia seria impraticável.
Quarta, o Tratado de Petrópolis garantiu a posse do Acre ao Brasil. Foi assinado em 1903. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a Revolução Acreana foi finalmente concretizada, levando ao triunfo da diplomacia brasileira. Podemos dizer que o termo desse tratado, aceito pela Bolívia, foi... Lembrando que o Tratado de Petrópolis foi assinado no Brasil, na cidade de Petrópolis, tá? O Brasil não foi lá com cavalo, levando lá para os bolivianos, não. Foi assinado aqui no Brasil, o Tratado de Petrópolis. Anexar o Acre ao Brasil em troca de terras do Amazonas e do compromisso do governo brasileiro em canalizar o Rio Madeira, foi isso que foi dito no tratado? Ou o tratado falava, a Bolívia aceitou trocar o Acre por terras do Mato Grosso, além de uma compensação de 2 milhões de libras esterlinas, mais a promessa que seria construída a estrada de ferro no trecho encachoeirado do Rio Madeira? Ou letra C, a Bolívia aceitou trocar o Acre por terras de Rondônia, além de uma compensação de 10 milhões de libras esterlinas, mais a promessa que seria construída a estrada de ferro no trecho encachoeirado do Rio Mamoré? Seria isso? Ou letra D, o Brasil aceitou trocar o Acre por terras de Rondônia e em construir a estrada de ferro. Seria isso? O Brasil se compromete em retomar aos pontos do Pacífico para a Bolívia e escoar seus produtos? É isso daí? O Brasil iria retomar o Pacífico para... Não, eu vou lá retomar o Pacífico para vocês, não se preocupa não, e tal, vou devolver para a Bolívia. Ou o Brasil vai aceitar o Acre por terra de... Rondônia nem existia naquele momento. Então, quando se fala em Rondônia, vamos já eliminar. Tá? E não era o rio Mamoré que tinha um trecho cachoeirado, sim um rio Madeira. Então, qual seria a resposta dessa daí? A, B, C, D ou E. E aí, aluno? Qual seria a resposta? O que vocês acham? O Tratado de Petrópolis ele foi bem claro. Além de o Brasil passar de terras, o Brasil precisava indenizar 2 milhões de libras esterlinas. Foi o acordo. Após a indenização, o Brasil precisava ainda construir uma estrada de ferro no trecho cachoeirado do Rio Madeira. É aí que se dá o processo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Na tela para vocês. A resposta correta é a letra... Tá? Bolívia aceitou trocar o Acre por terras do Mato Grosso, além de a compensação de 2 milhões de libras esterlinas, mais a promessa de que seria construída a estrada de ferro no trecho cachoeirado do Rio Madeira. E aí? Chegamos ao final de mais uma aventura. Espera aí, mas sobre a estrada de ferro não fica por aí não. Na próxima aula eu quero falar com vocês sobre as doenças e os trabalhadores dessa estrada de ferro. O que aconteceu com eles? Porque eles precisam de um capítulo à parte só deles. E essa nossa aventura, que fala sobre a estrada de ferro, que faz você entender, professor, por que existe uma estrada de ferro aqui em Porto Velho, que naquela época era só floresta? Como é que essa estrada de ferro chegou aí? Muitos se perguntam. Agora vocês, alunos, já sabem o que aconteceu.